Boa noite a todos. Então, bem rapidamente, agradecer o convite que me foi feito para vir falar para vocês essa noite a respeito da doutrina espírita. E, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, né, que é a doutrina espírita em si. O título dessa exposição é Mãos à Obra, né, e é uma reflexão a respeito do atual momento em que nós vivemos, o momento em que nós estamos, e o que nós temos à nossa volta como ferramentas. Já começou a falhar aqui. Funcionou. Então, a primeira coisa que a gente tem que eu gostaria de fazer uma reflexão é onde nós estamos na nossa evolução. Que a gente ouve tantas coisas, que a gente estuda o espiritismo, né? A gente ouve, por exemplo, que nós somos espíritos com E maiúsculo e não mais espíritos com E minúsculo. Nós somos princípio inteligente e individualizado, né, no período de humanização, e esse é o espírito com E maiúsculo que nós somos. A gente já ouviu bastante essa frase, né, até lá na pergunta 597, né, do Livro dos Espíritos, né, como resposta, que diz que há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. É algo muito relativo, é só para nos dar uma ideia de que a distância é tão grande que a gente não tem como ter uma noção nela no atual estágio evolutivo em que nós estamos. Mas a gente sabe que essa distância é enorme, é grande. É algo bastante subjetivo. Lá no Livro dos Espíritos também, na pergunta 592, a gente encontra: reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Ou seja, o homem, o espírito humanizado, ele pode ser reconhecido pela faculdade de pensar em Deus, pela faculdade de admitir que existe algo, que a gente dá o nome de Deus, mas poderia ser qualquer outro nome, algo, né, que de uma forma inteligente e por alguma razão nos projetou, nos criou. Assim como a gente pensa, por exemplo, nesse controle remoto, que é uma coisa muito menos complexa do que é o nosso organismo, ele foi criado por um ser muito menos inteligente do que Deus, ou seja, um dos nossos irmãos que pesquisou, estudou eletrônica e tudo mais, design talvez, né? E esse controle remoto ele foi criado com um fim, com um objetivo. E nós somos muito mais complexos que isso aqui. Então, naturalmente a gente pensa, nós temos um objetivo. Cada cadeira que a gente construiu tem um objetivo, tem uma finalidade. Será que nós que somos muito mais complexos que isso não temos uma finalidade muito maior do que uma cadeira, do que um controle remoto, ou do que esse computador, projetor, etc? Dotado de senso moral, está na Gênese, no capítulo 11, item 23. Dotado de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Começa a pesar-lhe a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, desde o nosso princípio, simples e ignorantes, através da nossa peregrinação, né, pelos vários reis da natureza, conforme nos coloca André Luiz, principalmente em suas obras, até um certo ponto a natureza foi nos levando. Processo natural de evolução inconsciente, em que a própria natureza vai nos carregando. Mas chega um ponto em que começa, assim, dotados de senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar sobre nós a responsabilidade dos nossos atos. E aí começa a valer a necessidade de nós trabalharmos pela nossa evolução, não ficarmos esperando que a natureza nos empurre. A gente passa a ser, né, co-criador, não só do mundo à nossa volta, mas de nós mesmos. Bom, para a gente ter uma ideia mais concreta de onde que a gente está, eu peguei alguns pontos de referência conhecidos, né, de todos nós. Esse que vocês estão vendo aí, somos nós, há uns 200 mil anos atrás, mais ou menos, o homem de Neandertal. Vocês podem ver que ele ainda parece muito ainda um animal. Muitos se parecem com os macacos na época, né? Mas ele já é um ser humano. Tanto é que ele conviveu com o Homo sapiens. Nós somos o Homo sapiens sapiens, né? Ele conviveu, ele coexistiu com o Homo sapiens. E a gente ainda tem traços do homem neandertal nas nossas populações, nossa população mundial. Ainda há traços. Mas é muito fácil a gente olhar e ver que a gente não está mais nesse estágio. Nós não vivemos mais em cavernas, nós não vivemos mais da caça, a gente não fica tendo que se mudar conforme a caça se desloca. É certo que ainda há povos que ainda vivem assim, povos nômades, mas a maioria de nós não vive mais assim. A gente já planta, a gente domesticou os animais, a gente começa a produzir excedente e a gente consegue avançar. Ou seja, a gente tem aqui um projetor, a gente tem cadeiras, a gente tem um teto, a gente tem ar-condicionado, a gente tem ventilador, etc.
coisas que nós, naquela época, não éramos capazes de produzir. Então, certamente lá a gente não está mais. E aqui a gente já está ainda, mesmo aqui no homem de Neandertal, a gente está bem longe, mas bem longe mesmo, dos animais. Aqui já existe uma inteligência superior. Mas é um ponto de referência conhecido. Outro ponto de referência que a gente tem, passei rápido demais aqui na história, um outro ponto de referência que a gente tem, e a gente vai encontrar isso lá na Revista Espírita, de abril de 1958, uma publicação feita por Kardec, um relato do como é que é a vida em Júpiter, onde já vivem espíritos bem mais evoluídos do que nós aqui na Terra. É um planeta já bem mais evoluído. E está dentro do nosso sisteminha solar aqui. Entre trilhões de estrelas estamos nós aqui. E sem sair do nosso sistema solar, a gente tem aqui um planeta que é só umas 1.316 vezes o tamanho da Terra. E nesse planeta vivem espíritos bem mais evoluídos do que nós somos aqui hoje. Revista Espírita, 1958, de abril. Então são dois pontos, assim, a gente nem estou falando de Deus, que está muito distante, a gente não tem como ter uma ideia da distância que a gente está de Deus. E não estou falando da distância dos animais, que a gente também não tem uma noção muito clara de qual é essa distância. Estou falando de dois pontos de referência bastante conhecidos. E onde é que a gente está? Bom, eu tenho certeza que a gente não está mais lá no homem de Neandertal. E eu tenho quase certeza que não tem ninguém aqui que nesse momento, ou seja, que vive em Marte, nesse momento está materializado aqui na Terra. Eu acho que está todo mundo aqui está encarnado aqui na Terra. Então a gente nem está lá em Júpiter, e nem estamos lá no homem de Neandertal. A gente está em algum ponto entre esses dois extremos. Entre esses dois extremos concretos, vamos dizer assim, conhecidos, mais próximos da gente. O que tem para trás, ou seja, o que nos separa do que já passou e até o ponto que nós estamos, nós não temos absolutamente como mudar. O que tem para frente depende de nossas escolhas. Isso nós já ouvimos falar bastante na doutrina espírita, já repetimos várias vezes, então não é nada assim muito diferente. Mas eu quero me focar, o que eu quero trazer hoje é uma discussão a respeito daquele ponto ali, que é um ponto onde nós estamos. A gente não deve nem viver só viver do passado, não devemos ignorar, claro, as experiências anteriores, é óbvio, mas a gente nem também deve ficar só esperando o que vem pela frente, mas a gente tem que, o momento em que eu estou, o que eu devo fazer, o que eu tenho de ferramenta disponível para agir. Bom, aqui no homem de Neandertal, a gente tem predominantemente o instinto. O instinto ainda comandando as suas ações. Quanto mais evoluídos nós somos, mais nós temos livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio aumenta à medida que nós evoluímos. E cada vez que a gente usa o nosso livre-arbítrio de uma maneira inadequada, a gente sofre uma limitação. O Haroldo Dias, numa palestra dele, não nessa palestra que ele fez há pouco tempo aqui em Santo Ângelo, ele colocou uma frase bem interessante. A lei de causa e efeito é uma lei limitadora. No momento em que a gente usa o nosso livre-arbítrio, faz alguma coisa errada, ou seja, algo que nos prejudica ou prejudica o outro, naturalmente essa lei de causa e efeito vai limitar as nossas ações futuras numa próxima reencarnação ou na própria reencarnação que estamos. Para evitar que o nosso erro, que a gente repita o erro, ou que a gente erre de novo numa escala ainda maior. Então, naturalmente, é algo que vai acontecendo à medida que a gente vai evoluindo, o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Assim como uma criança que se desenvolve, à medida que ela vai crescendo, ela vai ter cada vez mais liberdade de ação. E assim é entre nós, assim somos nós todos, espíritos eternos. Então, as primeiras ferramentas que nós temos são as nossas tendências. As primeiras coisas que nós temos presente no atual momento em que estamos. E sobre as tendências, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte frase: a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na Terra. Então a gente desencarna e a gente desencarna levando essas tendências todas que nós temos. Suas atuais tendências, aí falando do encarnado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, suas atuais tendências, mas indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. Então, muitas vezes a gente reclama,
aquela velha história que a gente já discutiu várias vezes nos grupos de estudo, né? De o véu que é lançado sobre o passado, que a gente não lembra do que a gente foi. Talvez se eu lembrasse do que eu fiz no passado, talvez eu corrigiria mais fácil. E a verdade é sim, tu lembras? Vocês lembram, nós lembramos, são as nossas tendências. E só para a gente fazer um breve exercício aqui, e eu estou sendo um pouco rápido para a gente conseguir chegar até o final dentro do tempo, se a gente fizer um breve exercício, imaginem como seria nesse momento, sem pensar em outras vidas, pensando só nessa vida, a gente relembrar, como se fosse agora, vou tomar um copo d'água agora, eu lembro o ato de eu ter tomado um copo d'água está vivo na minha memória, acabou de acontecer. Vocês imaginem, de uma hora para outra, num estalar de dedos, eu lembrar cada ato, cada acontecimento da minha vida. E não estou falando de outra vida, estou falando dessa vida aqui. Não estou falando de 5 reencarnações passadas, 1 reencarnação, 30. Só dessa vida. Será que a gente não se veria meio perdido somente entre esses acontecimentos? Se todos eles, desde o início da nossa reencarnação, da presente reencarnação, voltassem com a lembrança assim, tão nítidos como o fato de eu ter acabado de tomar um copo d'água. Com todos os sentimentos, com todas as coisas, todos os seus desdobramentos, tudo voltasse na memória no estalar de dedos. Será que a gente aguentaria? Dessa encarnação. Que tal mais uma, pegar uma para trás? Então, sim, Deus muito bondoso, e justamente nos aliviando o fardo, joga esse véu, mas esse véu não é opaco, não é um véu que bloqueia completamente. Ficam as nossas más tendências. Ficam as nossas más tendências. E aí, essa é a lembrança que a gente precisa, essa é a indicação que nós temos do que nós devemos corrigir. E todos nós as temos. Ah, eu não tenho. Então reclama lá porque o teu ticket devia ser para Júpiter e não para a Terra. O ticket veio errado, a passagem veio errada. Né? Então, todos nós temos isso. E nós temos que procurar isso dentro de nós. Se a gente não encontra nossas más tendências, como é que a gente vai corrigir alguma coisa se essa é a lembrança que a gente tem dos nossos erros do passado? Se a gente ignora as nossas más tendências, aí sim, nós estamos caminhando cegamente. Podemos saber a doutrina espírita de trás para frente. Agora, se a gente ignora as nossas más tendências, somos cegos nesta encarnação. Nós temos que ter noção disso. Mais adiante, a gente vai encontrar. É estreita a porta, né, fazendo referência à porta, é estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Vencer uma tendência é difícil, porque a gente primeiro tem que admitir que é ela que a gente tem. E segundo, a gente tem que se esforçar para vencer as más tendências. É o complemento da máxima, isso que a gente acabou de ler, é o complemento da máxima, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 5. Então, os muitos chamados e poucos escolhidos, não é simplesmente, não, eu fui chamado à doutrina espírita e vou trabalhar na doutrina espírita. É parte do chamamento também. Mas, principalmente, vencer as nossas más tendências. É nos tornarmos melhores. Esse é o objetivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. É apenas o que a gente precisa. A nossa consciência e as tendências instintivas. Nossa consciência é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Qual é o sentimento que resume bem as nossas más tendências? Isso é bem fácil. A gente fala toda hora no doutrina espírita. Qual é o sentimento que resume as nossas más tendências? Começa com ouro e termina com gulho.
Eu botei egoísmo. Eu dei a dica errada ainda por cima. Egoísmo, orgulho. A raiz de tantos outros males, como a vaidade, orgulho e avareza. O fato de nós nos centrarmos em nós mesmos. E o Richard Simonetti, no livro, deixa eu lembrar, Quem Tem Medo dos Espíritos, ele colocou uma breve citação em que ele fala que nós, no nosso começo, como seres simples e ignorantes, éramos como semente de uma árvore. A semente, ela não dá fruto nenhum, ela só retira. Ela retira, ou seja, retira nutrientes do solo, retira o que ela precisa para se desenvolver. Ela é egoísta no seu princípio. Ela não dá, ela só retira. Ela só tira. Mas à medida que ela se desenvolve, que a plantinha se desenvolve, vira uma árvore, ela começa a devolver, ela começa a dar os seus frutos. Ela deixa de ser egoísta, ela começa a compartilhar. E a gente tem que deixar de ser só semente, só ficar retirando, absorvendo. E é natural o egoísmo? Sim, gente, é natural o egoísmo. Nós partimos de seres simples e ignorantes, nós naturalmente passamos pelo egoísmo. Naturalmente. Alguns vencem mais rápido, outros se demoram um pouco mais. Mas todos nós passamos por isso. Que nem a semente da árvore. Até hoje não vi nenhuma árvore que tenha nascido, jogou a semente e de repente, árvore. Ela se desenvolve, ela vai ter que sugar um pouco, etc. Vai ter que ser um pouco egoísta no princípio. Mas mais tarde, com o seu desenvolvimento, ela começa a compartilhar. Ainda sobre nossas tendências, passei 2 aqui. Para fechar essa parte das tendências, elas indicam-nos os erros cometidos no passado e que devemos conscientemente evitar a que venham se repetir. A gente não é mais um homem de Neandertal. E mesmo lá já tinha algum raciocínio. Melhor ainda, a gente não é mais um animal irracional, em que a nossa evolução é conduzida naturalmente para a natureza. Agora a gente somos seres conscientes, temos livre-arbítrio, temos nossa consciência, e aí cabe a nós, como co-criadores de nós mesmos, construtores de nós mesmos, cabe a nós conscientemente evitar que a gente venha repetir os mesmos erros que um dia cometeu. Então não basta simplesmente eu parar, ficar rezando e não sei o que, eu tenho que me analisar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que eu tenho de errado. Eu tenho que reconhecer o meu erro. E funciona muito bem a questão da história do espelho, né? Aquilo que a gente vê de errado nos outros é aquilo que nos incomoda. Fulano é assim, não sei o quê. Né? Normalmente nos incomoda porque faz enxergar algo que nós temos em nós mesmos e nos incomoda. É ruim, é chato. Eu vou chegar em casa, Rafa vai dizer assim, Vini, tu falou um monte de né durante a palestra. E eu vou ouvir assim, tá... Vai me machucar um pouquinho, não vou gostar assim um pouco, tudo bem. Né? Então a gente tem que, no olhar o defeito do outro, e a gente só reconhece, isso é muito importante, a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Então se a gente reconhece o orgulho no outro, é porque a gente conhece o orgulho. É porque nós temos isso em nós mesmos. Então será que cada vez que a gente vê um erro numa outra pessoa, será que não é porque a gente tem o medo de cometer o mesmo erro, ou a gente se enxerga cometendo aquele mesmo erro? Então, é útil enxergar, é útil ver o defeito dos outros, o erro que os outros cometem? Sim, é útil. Não devemos ser cegos para os erros dos outros. É útil para nós evitarmos de cometer aquele mesmo erro. Não para a gente pegar e ficar comentando com todo mundo sem nenhuma vantagem para ninguém a esse respeito. Segunda ferramenta que nós temos, a primeira, nossas tendências, segunda ferramenta, nossa consciência. Tá? E aí a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 835, que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Na 836, tem a seguinte pergunta: tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? E a resposta é: tanto não tem que lhe faltam os meios para fazer isso. A gente pode até, num grupo de pessoas, seja numa casa espírita, embora isso não aconteça em casas espíritas, mas em grupos de pessoas a gente pode até reprimir a opinião dos outros. Isso em casa espírita não acontece. A gente pode reprimir a opinião de alguém que a gente... Não só reprimir verbalmente, reprimir com... A gente reprime as pessoas, não estou falando dentro só de casas espíritas, mas qualquer reunião de pessoas, a gente reprime
através, né, a gente escanteia, a pessoa fala, a gente não faz contato visual com ela. Ela mal termina de falar, a gente começa a falar. A gente não prestou atenção no que ela falou e já começa a falar. E a gente naturalmente vai reprimindo a pessoa. E a gente consegue reprimir a sua liberdade de consciência, a sua forma de pensar? Claro que não. Simplesmente acontece da pessoa não mais verbalizar, não mais externalizar aquilo. Mas a liberdade de pensar, a forma como ela pensa, a maneira como ela acredita que as coisas deveriam ser feitas, isso permanece intacto. Ninguém tem a liberdade, ninguém tem o direito de violentar a consciência de quem quer que seja. Exatamente por isso o Espiritismo não visa, ou seja, não visa buscar prosélitos. Kardec colocou isso bem claro. A gente não quer violentar a consciência de ninguém. Ao contrário, liberdade de consciência que nós queremos. O que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência, pergunta Kardec em seguida, tornar os homens hipócritas. Se nós queremos tornar as pessoas que estão à nossa volta hipócritas, nós reprimimos a liberdade de consciência delas. E aí a gente não mais vai ouvir aquele pensamento delas que a gente não mais quer ouvir. Mas elas não mudaram da forma de pensar. A gente simplesmente está vivendo na hipocrisia. A hipocrisia de que as pessoas falam uma coisa, né, ou se calam de repente perante certas coisas, e no entanto elas pensam de forma diferente. Será que a gente não faz isso? Em casa, no trabalho? Né? E quando a gente fala em consciência, essas duas expressões que são bem comuns, né? Peso na consciência, dor na consciência. A consciência dói. A consciência dói, não é um órgão, mas ela dói. E como dói? Né? A consciência é o nosso guia interior, sempre nos excitando ao bem e nos denunciando o mal que realizamos. E nessa segunda parte dessa frase é que ela dói. É quando ela denuncia o mal que a gente está fazendo. Quando ela denuncia o nosso mal proceder. Nas mínimas coisas. E uma coisa que a gente é expert em fazer, e por isso nos atrasamos tanto, é em nos enganarmos ou nos justificarmos perante a nossa consciência. Eu me sinto mal por ter falado de tal maneira com uma pessoa, mas eu me justifico, mas eu fiz isso porque... E aí eu me justifico e procuro me tranquilizar com aquilo. Eu fiz algo errado para a Adriana. Agora me dei mal que são duas Adrianas, então eu fiz errado para as duas Adrianas. Né? E aí, em vez... E a minha consciência me acusa. Olha, tu agiu errado com as Adrianas. Né? Tu agiu errado com elas. Mas eu agi errado. Não, faz assim, eu vou fazer uma oração para que alguém leve as minhas desculpas até elas. Faço uma oração, me justifica e tal. Resolveu? Não. Eu tenho que ir lá conversar com elas. Minha consciência vai continuar me acusando. É só eu consultar de novo, eu vou ver que no fundo ela continua me avisando que está errado ainda. A nossa consciência, isso é uma coisa muito interessante, e Kardec fez uma pergunta muito interessante aos espíritos, que é: onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Volta e meia a gente pergunta para um grupo mais heterogêneo de pessoas de outras religiões, a gente pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Aí, na Bíblia. Está escrito na consciência de cada um. E a nossa consciência, ela funciona de acordo com isso aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Basta a gente violar isso aqui, a nossa consciência nos acusa. E a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, conosco mesmo, para ouvir a consciência, porque dói, incomoda, é chato, é ruim. É muito ruim eu chegar em casa e a Rafa dizer que eu falei um monte de né. E não me dei conta. Me incomoda. Eu sei que ela não quer meu mal, eu sei que ela não estava dizendo isso para me deixar mal, para me deprimir, não é parecido, mas incomoda. E é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba. Imagina com tantas outras coisas que a gente vive. Eu posso ir um pouco mais devagar, estou indo rápido demais. Livre-arbítrio. Terceiro ponto. O livre-arbítrio, que se junta aí às nossas tendências, à nossa consciência, ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, à medida que a gente desenvolve a nossa consciência, a gente vai tendo maior livre-arbítrio. Basta a gente observar uma criança. À medida que ela vai se desenvolvendo, à medida que ela vai tendo maior consciência dela, do mundo à volta dela, ela vai tendo maior livre-arbítrio.
Até que ela chega na fase adulta e ela está de, entre aspas, pleno controle do livre-arbítrio, entre aspas, porque vai ter limitações pela própria convivência na família, pela própria convivência na sociedade. Mas ela vai estar plena do seu livre-arbítrio, porque ela tem plena consciência de si mesma. Será que a gente tem plena consciência de nós mesmos? Será que nós vivemos diariamente nas nossas vidas como o que de fato nós somos? Se eu perguntar aqui para cada um de vocês quem vocês são, alguns vão me dizer o nome, vão me dizer a profissão e vão me dar uma série de características. Agora, se eu perguntar o que vocês são, o que nós somos, esse momento que a gente está aqui refletindo a respeito da doutrina espírita é direcionado para quem? É direcionado para seres efêmeros que nascem, vivem aí 80, 70, 100 anos, cento e poucos anos, e depois desaparecem da face da Terra? É com essa vida apenas que a gente está preocupado? Ou nós nos entendemos como o que nós realmente somos? Espíritos eternos, criados para sermos perfeitos ou perfectíveis. E se nós pensamos no que nós realmente somos, muda completamente a perspectiva. Eu tenho uma senhora, uma das fundadoras da casa lá na nossa casa de 3 de maio, eu não lembro mais a idade dela, eu deveria lembrar, mas não lembro. E ela diz assim, para que eu vou aprender mais coisas, já estou tão velho, não sei o que e tal. Assim, aí que está. Dentro da perspectiva da vida material, realmente, vai fazer outra coisa. Né? Sei, acho que não precisa mais, vai assistir novela, talvez, não sei. Vai passear, algo do gênero. Mas, se a gente olhar da perspectiva do que somos espíritos eternos, a gente tem que aprender até o último segundo. A gente tem motivo para isso. Se nós nos entendemos como nós realmente somos. E a consciência de nós mesmos é algo que não está ainda plenamente desenvolvida. Nós não temos o livre-arbítrio que Jesus tem, por exemplo. E se a gente for olhar lá A Caminho da Luz, onde Emmanuel dá conta da criação da Terra e tudo mais, e a Terra a gente sabe que tem mais ou menos uns 4,5 bilhões de anos, há 4,5 bilhões de anos, Jesus estava aqui na volta com mais alguns espíritos aqui do Sistema Solar, se organizando para criar a Terra. 4,5 bilhões de anos. Quem de vocês fez um planeta já nos últimos dias? Então, Jesus tem uma consciência de si mesmo muito maior, um livre-arbítrio muito maior do que o nosso. Jesus é perfeito já? Jesus é o maior exemplo que nós temos. Mas existem seres acima de Jesus? Se a gente olhar lá no Caminho da Luz, do Emmanuel, a gente vai ver que existem vários outros espíritos, como ele, que trabalham na esfera, nos vários planetas. São os responsáveis pelos vários planetas no Sistema Solar. E a gente tem alguns espíritos que coordenam um trabalho desses. Tem uma palestra muito boa do Haroldo Dias, que eu não lembro qual era o título da palestra, em que ele fala sobre tudo isso. E a gente fica olhando, nossa, tem mais adiante ainda. Tem mais adiante. Tem mais livre-arbítrio, tem mais consciência pela frente. Então a gente não tem ainda uma consciência integral do ser que somos. Isso vai se desenvolvendo à medida que nós caminhamos. E por que o fardo nunca é mais pesado do que a gente pode carregar? Porque o fardo é proporcional a essa consciência que nós temos. Por que o livre-arbítrio se desenvolve de acordo com a consciência? O que acontece se a gente dá liberdade demais para alguém que não tem consciência do que está fazendo? A gente erra. Como um exemplo, eu pego um exemplo do bisturi. O bisturi é um instrumento útil? É, né? Na mão de um médico, na mão de uma pessoa treinada, é extremamente útil. Coloca um bisturi na mão de uma criança. A gente faria isso? Toma, meu filho, um bisturi para te brincar. A gente não faz isso porque o resultado seria desastroso.
Ela não tem consciência do que é aquilo ali. Para que serve, quais são os riscos, o perigo, o que ela pode fazer de certo ou errado com aquilo ali. Então, naturalmente, a gente não dá para ela aquele instrumento. Naturalmente, Deus não dá para nós aquilo que a gente poderia usar para se machucar. É na medida da nossa capacidade, na medida da nossa consciência, nós temos livre-arbítrio. É natural, é óbvio, é lógico. É um mecanismo que protege a gente da gente mesmo. Um mecanismo que nos protege. A consciência é a consequência natural da liberdade de pensar. Uma vez que a gente tem liberdade de pensamento, temos liberdade de consciência. Acreditamos e pensamos como queremos. Ninguém pode violentar a nossa consciência. O Livro dos Espíritos, pergunta 844, os Espíritos respondem a Kardec: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Os nossos problemas começam quando a gente resolve usar o nosso livre-arbítrio sem ouvir a nossa consciência. Em que a gente, eu tenho liberdade de agir, eu vou agir conforme eu quiser e não vou consultar minha consciência a respeito do que eu estou fazendo. E aí a gente começa a se complicar. Então, os mesmos atos um ato que a gente realiza, ele pode ter várias intenções envolvidas ali, duas intenções completamente diferentes. Esse café bem servido, com capricho, com um desenhozinho na espuma do café e tal, ele pode ter sido feito por uma pessoa que quis agradar a outra. Eu fiz com a intenção de assim, tornar agradável o café que ela vai tomar, ou ela se sentir bem na minha casa, eu sei fazer um café assim e tal, eu fiz para agradar aquela pessoa. Ao mesmo tempo, eu posso, vou fazer assim para mostrar para ela que eu sei fazer um café desse jeito, e que ela não sabe fazer. Eu estou pegando aqui o café como exemplo, mas qualquer coisa serviria. Estou pegando qualquer ato aqui. E a gente pode ter uma outra situação, em que alguém vem servir um café e nos dá um banho de café. E, de novo, o mesmo ato pode ter várias intenções diferentes. Eu posso ter vindo servir o café e fiquei nervoso, porque eu tenho um apreço muito grande por aquela pessoa, fiquei nervoso, tremi, cheguei na hora e joguei o café para cima. Mas não tive intenção nenhuma de dar um banho de café na pessoa. Ao mesmo tempo, eu posso ter feito isso de propósito. Sabe uma coisa? Quer esse café? Toma esse café aqui, larga o café na mesa e dá um banho de café na pessoa. É o mesmo ato. O resultado é o mesmo. Mas a intenção, a vontade com a qual a pessoa agiu é completamente diferente nos dois casos. Então, tanto servir o café bonitinho quanto servir o café desse jeito, pode ser resultado de duas intenções completamente diferentes. Por essa razão, os Espíritos não dizem que a intenção é tudo lá na resposta à pergunta 672. Eles insistem dizendo, eu repito. Ele não está só dizendo, eu repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. A intenção é tudo, o fato nada vale. Quem é capaz de avaliar as nossas intenções? E, no entanto, diariamente nós avaliamos os fatos. A gente avalia o resultado do que a pessoa fez. A gente não dá nem a dúvida, muitas vezes, com relação à intenção que ela tenha utilizado para executar aquilo. E aí eu coloco duas imagens aqui. Quem é que está agindo? É o agricultor lavando a terra? Ou o gurizinho ali na meditação dele? Quem que está agindo? Os dois estão agindo. Os dois estão agindo. A gente age quando pensa. E a gente está cansado de saber isso na doutrina espírita. A gente adora falar da psicosfera, das imagens pensamento, de não sei o quê. A gente está cansado de saber disso, cansado de ler isso. E a gente fica toda hora criando lixo mental à nossa volta. Mas eu não penso em nada ruim. Mas o que tu pensa sobre os outros? O que tu pensa sobre o ato daquela pessoa? O que tu pensa sobre aquilo que a pessoa te disse? Como é que tu levou em tal crítica que te fizeram? O livre-arbítrio, então, é presente de Deus que nos faculta o exercício de escolhermos nosso caminho para o progresso. Não há uma única estrada
Não há um único caminho. E não adianta a gente querer que as pessoas façam a mesma coisa que a gente faz. Ah, porque o jeito certo é esse, tem que todo mundo fazer do jeito que eu quero. Não. Cada um tem o seu caminho. Cada um, né, dá os seus tombos, cada um levanta de um jeito diferente e cada um tem uma escolha diferente. O caminho é estreito, mas a gente tem várias maneiras de trilhar esse caminho. Então a gente não pode ser radical, extremistas. A gente normalmente liga essa palavra, os extremistas islâmicos, não sei o que lá. Nós somos extremistas islâmicos, entre aspas, também, quando a gente diz, não, fulano não sei o que, deveria fazer assado. Será que deveria? Será que o caminho é esse? Será que tu está tão certo disso que tu quer levar todo mundo contigo por esse mesmo caminho? E se for errado, qual é a tua responsabilidade nisso? Bom, mãos à obra. Então a gente está ali, não somos mais o homem de Neandertal, não estamos em Júpiter ainda. Quem estava sonhando aí que estava em Júpiter pode acordar, não estamos ainda. E nós estamos naquele ponto ali com as nossas más tendências a nos indicar o que tem que ser modificado, a nossa consciência, que é o nosso alerta ali para nos indicar, tu está errando, tu está fazendo errado de novo, não faz, não. E fez, tá, então agora vou doer um pouquinho, para ver se tu corrige de imediato o que tu fez. E a gente está ali com o nosso livre-arbítrio, para a gente decidir o que a gente quer fazer. A gente decide o que a gente quer fazer. A decisão é nossa. A única questão é, de acordo com a decisão que nós tomamos, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com as consequências do que nós decidimos, a gente vai limitar futuramente o nosso livre-arbítrio ou vamos ampliar futuramente o nosso livre-arbítrio. Vamos nos mostrar capazes de receber mais dons para trabalhar no futuro, ou vamos mandar a mensagem de que a gente precisa de um instrumento mais rude. E é natural. Não precisa ter um Deus lá para nos castigar e fazer lei de causa e efeito. É natural. O que nos falta aqui? Tem um detalhe ainda. Além de tudo isso, no nosso caso aqui, como pessoas que abraçaram a doutrina espírita, como a sua filosofia de vida, a gente ainda tem o trabalho representado pela pessoa do Kardec, a nos auxiliar, a nos abrir os olhos para aquilo que a gente tem à nossa volta. A nos esclarecer a respeito do nosso passado, a respeito do nosso presente, a respeito do nosso futuro. A gente ainda tem isso, tem mais essa. Além de tudo aquilo, a gente tem mais essa para nos ajudar. O que falta nessa equação aqui? O que falta aqui para aquela bolinha ali que somos nós seguir adiante? Oi? O que tu falou, Adriano? Vontade. Falta vontade. A gente tem tudo, a gente tem exatamente o que a gente precisa. Falta vontade. Nós temos nossas más tendências, nos alertando para os erros já cometidos. Assim a gente tem a consciência, que fica nos cuidando, nos avisando de quando a gente está errando de novo, e quando a gente errou de novo. E mesmo antes de errar, nos dá uma série de alertas que a gente pode resolver ignorar, porque a gente quer fazer aquilo de qualquer maneira. E quantas vezes, né? E a gente tem o livre-arbítrio. Livres para fazer o que a gente quiser, dentro das nossas limitações. E ainda tem o Kardec lá, com todo o trabalho que ele fez, a nos auxiliar a entender isso tudo. Nos falta vontade para agir. Nos falta vontade para agir. Assim como cada reencarnação, cada dia é uma nova chance de agir. De mudar a nossa forma de agir. Cada dia. Hoje não fiz certo, amanhã eu vou tentar fazer certo. Amanhã não fiz certo, vou tentar fazer de novo. Eu só não posso ficar postergando isso indefinidamente. Daí a gente estaciona, né? Nossa oportunidade é agora e a gente deve começar pelas pequenas coisas. Aqui é o ponto em que eu aviso, quando eu dou essa palestra, eu aviso quem quiser sair, embora, é a hora. Todos querem ficar? Então tá bom. Vamos adiante. Aqui tem alguns exemplos do que a gente pode fazer. Num autor anônimo, a melhor maneira de praticar a humildade é utilizando os ouvidos. E a gente, numa conversa com a outra pessoa, ser humilde e respeitoso
para ouvir a opinião dela. E notem que isso é importante, porque se a pessoa está falando e a gente está lá... Não, mas... A gente está querendo dar a nossa opinião e a gente não está prestando atenção no que ela está falando. É desrespeitoso com a pessoa. Porque eu não estou refletindo a respeito do que ela está falando. Eu não interessa o que ela está falando. Eu quero dar meu argumento porque eu estou certo. Será que a gente consegue fazer isso aqui? Isso aqui é um ato de humildade. Será que a gente consegue parar para ouvir o outro e deixar ele fala, termina de falar, eu penso a respeito do que ele falou e aí eu dou minha opinião. Será que eu consigo fazer isso? Juntem 3 pessoas. Nenhum preconceito, mas juntem 3 mulheres. Eu vou ser jogado daqui pela porta fora. Lá na nossa casa, nos grupos de estudo, é eu o único, o homem, o resto, só mulheres. Não posso fazer nenhuma piadinha nesse sentido, senão eu sou expulso diretamente. Ao dirigir, parar na faixa de segurança. E se estiver chovendo, e tu vê alguém que está tomando um banho de chuva na rua, para o carro onde for, liga o pisca-alerta e deixa a pessoa passar. Ah, não, mas eu tenho mais pressa. Realmente, está no teu carro, fechadinho, não está te molhando em nada. O outro cidadão lá, coitado, está tomando um banho d'água, mas tu tem mais pressa, realmente. É uma bela forma de agir. E às vezes, quando a pessoa está na faixa de segurança, olha lá, só porque está na faixa está andando devagarinho. Se eu pudesse, eu passava por cima. É um sentimento que volta e meia surge. Aonde é o amor ao próximo? Aonde a preocupação com o outro? Não interessa o que ele está fazendo, o que interessa é eu estar agindo corretamente de acordo com a minha consciência, parando na faixa e deixando a pessoa passar. O sentimento que ela está tendo, se ela está se achando melhor ou pior, não sei, é dela. A minha parte é parar na faixa. Independente da maneira como ela reaja. Agora, eu vejo a pessoa passando devagarinho na faixa, dá uma raiva. Está pensando que é o quê? Tomara que a gente um dia não tenha que atravessar a faixa devagarinho. Tomara que a gente um dia não tenha uma dificuldade para atravessar uma faixa de segurança e a gente tenha que passar bem devagarinho pela faixa enquanto está o trânsito todo parado. Talvez chegue a nossa vez de fazer isso. E aí? Então não interessa a reação do outro, interessa o que nós temos que fazer. Essa aqui é difícil pra caramba, essa aqui. Ao comer, comer o necessário. Ao comer, comer o necessário. E isso aqui é uma coisa mais importante do que a gente imagina. Se a gente vai dar uma estudada, uma pesquisada do que a gente precisa produzir, só em grãos, para produzir 1 quilo de carne, por exemplo, eu não estou dizendo que sejam vegetarianos nem nada. Eu não sou vegetariano, não consigo ser vegetariano nessa encarnação. Nem vou tentar, eu não consigo mesmo. Mas, quando a gente come em excesso, a gente não só se prejudica, como nós tiramos da mesa do outro que não tem. Porque existe uma coisa chamada demanda. Existe outra coisa chamada produção. O que acontece quando aumenta muito a demanda e a produção não acompanha? O que acontece com os preços? Aumentam. E aí quem já não podia comprar, pode comprar menos ainda. E aí nós temos países que a gente fica vendo, coitadinhos, morrendo de fome, lá, olha a fotinha aquela, está lá o urubu esperando a criança morrer para comer a criança. Tem uma foto muito famosa, já tirada muitos anos atrás, que mostra essa situação. E a gente, nossa, se tivessem o que comer. Vocês sabiam que muitos desses países produzem um monte de grãos que poderia matar a fome lá, mas esses grãos não estão disponíveis lá, porque a gente ganha mais dinheiro exportando, ou seja, eles ganham mais dinheiro exportando para nós e para outros países na volta? E se a gente consome mais do que a gente precisa, naturalmente a gente está tirando da boca dos outros. E estamos nos prejudicando. É algo simples. E bem difícil de fazer. Não é fácil. Vigiar os seus pensamentos, analisar, refletir. Vigiar o que a gente está fazendo. Agora, reduzir demais a velocidade, eu tenho que correr de novo. Estude sempre, não só os livros. Porque eu devoro o livro espírita. Então tem uma traça. Porque quem devora livro é uma traça. A gente põe na fitalina para matar traça. Então, quem devora livro espírita é traça. É só a gente botar o livro lá, deixar muito tempo lá fechadinho, daqui a pouco a gente encontra um caminhozinho lá de uma traça que andou comendo. Traça devora livro, sim.
Nós, seres humanos, não traças, nós estudamos os livros. E não só os livros, mas nós mesmos. À procura das nossas más tendências. Simples assim. Até parece. Não há progresso, tá? Sem vontade, sem esforço. Tá? Foi o tempo em que a gente podia acreditar, talvez, em que bastava a gente ficar fazendo uma oração todo dia e isso vai melhorar a gente. Nós temos que melhorar através de ações. Através do emprego da nossa vontade, utilizando o nosso livre-arbítrio. Tá? A gente tem todas as ferramentas que a gente pediu. Tá? A gente está na oficina, a gente está encarnado. Uma chance que a gente adora lembrar que tem um monte de espírito querendo encarnar e que não tem a chance. E nós estamos aqui encarnados, ocupando o lugar meio que... estamos aqui, encarnados. Tá? Mas a gente está na oficina, a gente tem trabalho a fazer. O que mais que a gente quer? O que mais que a gente quer? Por fim, posso pegar mais 5 minutinhos? Deixa eu só passar para vocês aqui uma mensagem do Livro dos Espíritos, tá? Uma instrução dos Espíritos na pergunta 495, que fala sobre os anjos de guarda. Tá? E essa gravação aqui é do Carlos Vereza, né? O Carlos Vereza que gravou o Livro dos Espíritos, um trabalho muito legal mesmo. E a interpretação dele é fantástica. Então eu pedi que vocês ouçam esse áudio aqui e em seguida a gente já encerra. Instruções dos Espíritos. São Luís, Santo Agostinho. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesses bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos pastos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem possível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é,
E não obstante viverem em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Para encerrar, isso está lá no... Basta tudo que a gente já tem, a gente ainda tem ainda um amigo espiritual dos africanos. E aí está E aí eu destaco o que disse o Carlos Vereza acabou de ler, a seguinte frase, para encerrar. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Obrigado pela atenção de vocês e boa noite.